Neste vídeo, iremos abordar sobre o ambiente interno, buscando compreender por que as empresas precisam estudar e entender sua organização interna, além de qual sua relevância no cenário competitivo para que as organizações desenvolvam vantagens competitivas sustentáveis. Tradicionalmente, as fontes para obtenção de vantagem competitiva estavam ligadas apenas aos custos de mão de obra, aos acessos a recursos financeiros e às matérias-primas, a mercados protegidos ou regulamentados. Porém, estas podem ser superadas por meio de estratégias internacionais e ou pelo fluxo de recursos na economia global. Assim, percebeu-se cada vez mais a necessidade de identificar fontes adicionais que, de fato, promovessem vantagens competitivas, possibilitando às organizações destacar-se em relação à concorrência. Criar uma vantagem competitiva sustentável está diretamente relacionada a três elementos-chave que precisam ser analisados internamente em uma organização: aos recursos que as organizações têm e como gerenciam o seu uso, suas capacitações e competências essenciais. Realizar uma análise desses elementos-chave possibilita à organização identificar quais são seus pontos fortes e fracos no tocante a tais elementos. Iremos detalhar agora esses três elementos-chave que compõem o processo de análise interna. De forma generalizada, entende-se por recursos as entradas no processo de produção da organização. Porém, seu escopo tem uma compreensão mais ampla, abrangendo um espectro de fenômenos individuais, sociais e organizacionais. Por si só, os recursos não possibilitam que uma empresa crie valor para o cliente, mas suas combinações tornam-se fonte das capacitações. Os recursos podem ser classificados em dois tipos: tangíveis e intangíveis. Os tangíveis compreendem tudo que pode ser visto e quantificado e são categorizados em financeiro, organizacionais, físicos e tecnológicos. Os financeiros são a capacidade de obter recursos externos, bem como de gerar recursos internamente. Os organizacionais, estruturas e sistemas de planejamento, direção e controle. Os físicos, instalações, equipamentos, estoques, etc. E os tecnológicos, disponibilidade de recursos relacionados à tecnologia, como patentes, marcas registradas, direitos autorais, entre outros. Nós não podemos esquecer também os recursos intangíveis, os quais são difíceis de quantificação, imitação e análise, podendo ser definidos em humanos, de inovações e relacionados à reputação. Os humanos compreendem conhecimento, confiança, habilidades diversas. Os de inovação focam exatamente nesse objetivo, como ideias, capacitações científicas, entre outros. E por fim, os relacionados à reputação podem ser exemplificados como marca, percepção de qualidade, durabilidade, confiança do produto e reputação positiva com fornecedores e clientes. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre as capacitações. Exatamente, as capacitações de uma instituição são formadas a partir das interações ao decorrer do tempo entre os recursos tangíveis e intangíveis. O desenvolvimento das capacidades só se torna possível devido ao conhecimento na alocação de recursos e, dessa forma, sendo possível a utilização desses recursos em prol dos objetivos, resultando no desenvolvimento de vantagens competitivas. Os tipos de capacitações são distribuição, RH, TI, marketing, fabricação e P&D. No que confere à distribuição, são técnicas de gerenciamento de logística. Ao RH, motivar, capacitar e reter funcionários. De TI, base de dados de sistemas de informação. No marketing, promoção, atendimento e propaganda. Em fabricação, qualidade de produtos e processos. No segmento de planejamento, pesquisa, e desenvolvimento, tecnologia inovadora. Vamos agora entender um pouco mais sobre essas competências essenciais.
Entende-se como competência essencial o conjunto de habilidades ou tecnologias que a empresa possui e que servem de embasamento para gerar benefícios e ou valor à clientela. Uma competência essencial vai além da capacidade bem desenvolvida ou extremamente gerenciada, sendo fonte das vantagens competitivas da instituição. Segundo Hitch, para a constituição de uma competência essencial, a capacidade precisa ser valiosa, rara para o cliente e inimitável, por ser custosa de imitar, além de ser insubstituível, não ter equivalente estrategicamente. Se é raro, tem que ser também inimitável. É interessante também frisar outros pontos relacionados à cadeia de valor e terceirização. É isso que nós vamos conversar agora. Competências essenciais e vantagens competitivas resultam na criação de valor. Este é medido pelas características de desempenho de um produto e pelos atributos pelos quais os clientes estão dispostos a pagar. O valor é criado por baixo custo de um produto, características altamente diferenciadas, além da combinação das anteriores em relação à concorrência. A cadeia de valor é uma ferramenta para gerenciar processos criada por Michael Porter, a partir da verificação das atividades primárias, ligadas diretamente ao produto, e também de suporte, que são analisadas e a partir daí é percebido quais atividades que geram maior valor para o cliente e quais têm sido custosa ou que não gera valor na realização dos processos. À medida que a organização consegue agregar mais valor para o cliente, consegue-se uma margem maior de correspondência à diferença entre o valor obtido no produto diminuído pelos custos que se teve para gerar o mesmo produto. Quando a empresa percebe que tem realizado alguma atividade que não tem a competência essencial para realizá-la, deve partir para a terceirização como uma estratégia gerencial. Isso também pode resultar em uma vantagem competitiva, na medida que a terceirização traz resultados quanto ao custo, ou na qualidade, por exemplo. É importante frisar que devemos atentar para os tipos de terceirização e seus aspectos legais, segundo a legislação brasileira. Para finalizar, nós vamos levantar algumas observações finais. As organizações, por exemplo, obtêm competitividade estratégica e retorno acima da média quando suas competências essenciais, exclusivas, são adquiridas, agrupadas e alavancadas para aproveitar as oportunidades do ambiente externo. Assim, associar o que a empresa pode fazer a partir de uma análise de ambiente interno com as ameaças e as oportunidades do que analisou no ambiente externo, permitindo que ela crie uma visão, busque sua missão e selecione e implante suas estratégias. É importante que as organizações tenham entendimento que nenhuma vantagem competitiva é eterna e que, assim como elas e suas concorrentes, também se utilizam de seus próprios recursos, capacitações e competências essenciais, exclusivas, para formar diferentes propostas de criação de valor. Desta forma, as empresas devem explorar suas vantagens atuais e, em paralelo, utilizarem ao mesmo tempo de seus recursos e capacitações para formar novas vantagens que possam levar a uma vantagem competitiva sustentável. Por fim, segue as nossas referências utilizadas para a elaboração dessa videoaula.